Abre comigo aí em Isaías 9, nós como igreja estamos numa série, isso aqui é a nossa terceira mensagem de uma série de 5 mensagens. Nós já estamos falando aqui sobre elementos de aumento. Quantos aqui estiveram conosco em um dos últimos 2 domingos? Levanta a mão se você estava aqui com a gente, tá bom? Quem esteve aqui conosco os últimos 2 domingos? Tá, desde o início da série, tá bom? Então, bastante gente, mas eu sei que tem pessoas que talvez isso aqui venha ser a primeira mensagem dessa nossa série. Eu queria que você olhasse aí Isaías 9, que é o texto da nossa série, Elementos de Aumento. Fala comigo, elementos de aumento. Nós queremos descobrir, Deus, como que a gente pode ser esse canal aonde exista o fluir do reino de Deus e que esse canal venha cada vez mais aumentar essa vazão do reino de Deus. É disso que nós estamos falando nesses 5 domingos. E quando a gente pega aqui no versículo 6, o profeta Isaías profetiza acerca de Jesus, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, fala comigo, governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, olha só o versículo 7, que é bem chave para aquilo que nós estamos cobrindo esses 5 domingos. Do incremento, fala comigo, aumento. Do aumento deste governo, ou deste principado, ou do reino, e da paz desse reino, não haverá fim. E eu já mencionei isso, eu quero reforçar. É importante que você entenda que o reino de Deus, quantos aqui participam do reino de Deus? Quantos estão no reino de Deus? Se você tem Jesus no teu coração, você faz parte do reino de Deus. E todos nós que somos parte do reino de Deus, nós temos que entender que o reino em que nós fazemos parte não é apenas eterno na sua natureza. A sua ação também é eterna. E qual que é essa ação? É a ação de um aumento. Em outras palavras, nós estamos em constante avanço. O reino de Deus é feito de movimento e ele está constantemente avançando. Eu usei isso como exemplo domingo passado, e a verdade é que desde domingo passado até hoje, o reino de Deus já aumentou. Aqui está falando que do incremento deste reino e da paz que também pertence a esse reino, não haverá fim. Olha só, continua comigo aqui no texto. Sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é que não só o reino que nós servimos é eterno, mas Ele fala assim: o meu zelo garante que esse reino vai continuar avançando. Você tem que estar entendendo que você faz parte do time que vai vencer, amém? Se você faz parte desse reino, Jesus está falando assim, esse reino vai continuar vencendo, continuar avançando. Hoje, enquanto nós estamos pregando isso aqui no culto das 11 horas, até hoje à noite, quando nós tivemos nosso último culto às 7 da noite, o reino de Deus já cresceu, amém? Esse é o reino que você participa. Então, nesse processo que Ele está aumentando o reino dEle, que Ele está expandindo, está amplificando, a gente observa esse incremento do reino dEle. Aonde é que nós então participamos? A gente sabe, eu mencionei 4 itens já nos últimos 2 domingos sobre o nosso relacionamento com isso. Em Lucas 17, 21, a gente vai abrir bastante Bíblia hoje, então se você só escuta essa aqui, mas Lucas 17, 21, Jesus está falando assim, quando as pessoas perguntarem onde está o reino de Deus não está ali, nem acolá, o reino de Deus está dentro de você. Fala comigo, o reino de Deus mora dentro de mim. Então você tem que entender, esse reino que não para de crescer está dentro de você. Agora, a coisa interessante é que ele não só está dentro de você, mas, Colossenses 3,3, Paulo fala sobre nós estarmos escondidos em Cristo e Ele está escondido em nós. E o exemplo que eu usei o domingo passado foi de Jesus sendo uma água pura, imagina um copo d'água puro, uma água filtrada, cristalina, e aquilo lá é Jesus. E você é um cubo de açúcar que é depositado dentro daquela água e é misturado até que venha a se dissolver. Então se torna uma só solução. É possível você pegar aquela água e daí começar a separar entre açúcar e água? Não.
É exatamente isso que acontece em Colossenses 3:3, quando ele diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo está escondido em nós. Então você tem que começar acumulando essas imagens e essas verdades enquanto eu estou falando. Você tem que entender, calma aí, então quer dizer que o reino de Deus, ele não para de aumentar. Eu sou parte desse reino. Quer dizer que então o reino de Deus está dentro de mim. Quer dizer que eu estou escondido em Cristo, Cristo está escondido em mim a tal ponto que é como se fosse uma água cujo açúcar foi dissolvido dentro dela e não há como nós nos separarmos. Lá para frente também, lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo também fala que nós somos embaixadores de Cristo. Fala comigo, eu sou a representação oficial do reino de Deus. Sabe, eu usei isso como exemplo no culto passado aqui das 8, e nós vivemos numa época onde mídias sociais é uma grande coisa. Então, quem aqui tem pelo menos uma mídia social? Você tem uma rede social, tá bom. Eu sei que tem gente que tem 4, 5, 6 redes sociais, eu não sei como você consegue viver, mas enfim, nesses dias de mídias sociais, eu creio que o acesso à informação e a plataforma que você pode ter com a tecnologia da internet, você começa também a ter que arcar com situações como pessoas falando coisas como se fossem alguém que elas não são. Então pessoas estão falando assim, eu sou o fulano, fingindo e mentindo. Você sabe do que eu estou falando. Então você não sabe, se você falar assim, aonde que você leu esse fato? E a pessoa fala, na internet. Automaticamente não tem muita credibilidade. Não é verdade? Porque existem perfis falsos, existem pessoas que passam por ser outras pessoas que elas não são. E daí, ultimamente, você começa a ver então alguns perfis que tem o nome da pessoa e está escrito oficial. Você já viu isso? Eu acho sempre engraçado quando tem uma pessoa que não é nada famosa e põe oficial. Tipo, cara, por que você está pondo oficial? Tipo, Theo Riacho, oficial. Tipo, cara, não precisa ter um oficial aí do teu lado. Mas, enfim, eu comecei a imaginar, sabe quando a pessoa realmente é oficial? Ele está querendo dizer assim, o que o fulano de tal está falando é verdade, porque isso aqui é o perfil oficial. Eu estava imaginando que hoje em dia tem muitas pessoas falando em nome de Deus. Tem muitas pessoas falando em nome desse ser supremo. Eles nem sabem se ele ama ou se ele não ama, se ele julga, se não julga, eles não sabem muito. Só que eles estão falando em nome do amor. E sabe, o Senhor está falando assim, não, olha, todos esses aí são perfis fakes. Você é o perfil oficial, porque você é o embaixador de Cristo, você é parte da minha igreja, e a igreja é a minha embaixada aqui na terra. Faz sentido? Você faz parte daquilo que seria como uma concessionária autorizada do reino de Deus aqui na terra. Então, eu quero que você imagine isso. Então quer dizer que o reino está dentro de mim, o reino está em constante expansão, eu sou embaixador de Cristo, eu sou representante oficial dele, eu estou escondido nele, ele está escondido em mim, eu estou em colaboração com ele. Paulo mais tarde ele fala lá em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores com Cristo. Então, em todo esse conceito, em tudo que você está conseguindo imaginar, sabe, vem a pergunta, qual que é a nossa parte no incremento do seu principado? Qual que é a minha parte como parte do reino de Deus, como um representante oficial, como um embaixador, como aquele que está escondido em Cristo, como aquele que carrega o reino? Deus, será que eu tenho parte nisso? E sabe, eu amo porque a palavra diz que Ele nos chama para cooperar com Ele, ou colaborar, ou co-trabalhar com Ele. Ele não precisa da nossa ajuda, mas Ele tem prazer em trabalhar conosco. Então, a pergunta seria, Deus, enquanto eu estou trabalhando com o Senhor, como que eu posso cooperar no incremento do seu governo? A gente tem falado sobre 5 maneiras, como a palavra deixa clara, que são princípios do reino para você experimentar aumento. Quantos aqui querem experimentar crescimento na tua vida espiritual? Se você quer experimentar crescimento na tua vida espiritual, você tem que praticar disciplinas espirituais. Agora, se você quer também experimentar crescimento na tua influência, na vazão do reino, nós estamos falando sobre esses 5 elementos. E o primeiro elemento, quem estava aqui no primeiro elemento aqui? Fala comigo, qual que é o primeiro elemento? Mordomia. É a lei da promoção do reino. Se você é fiel sobre pouco, sobre muito Ele vai te colocar. Se você consegue ser o servo bom e fiel, e ser fiel sobre aquilo que você já tem em suas mãos, o Senhor fala, eu vou te adicionar mais ainda. E o segundo elemento, quem lembra aqui, domingo passado era o quê? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Sabe, no reino de Deus, tudo que você precisa, Deus te dá. Aquilo que você quer, você vai ter que conquistar.
Tem certas coisas que o Senhor está falando assim, ó, eu já te dei. Se você quer tomar esse território, participar no incremento do meu principado, é o momento de você começar a saber batalhar. Você precisa saber fazer guerra espiritual. Tem lugares que se você não entrar com guerra espiritual, você só fica na vida, você não entra na vida abundante. Faz sentido? Tem gente que já saiu do Egito, mas eles estão pensando que automaticamente você cai dentro da terra prometida. E não é. Existe um processo entre Egito e terra prometida. E muito tem a ver com você entender guerra espiritual. E nós falamos sobre isso domingo passado. Se você não esteve em nenhuma dessas nossas 2 mensagens, pega lá no nosso canal, na internet. E hoje eu quero falar sobre o nosso terceiro elemento. Fala comigo, semear e colher. Então eu vou falar um pouco sobre a lei da semeadura, Gálatas 6, se você puder, abre lá comigo. E sabe, uma maneira que você experimenta crescimento daquilo que Deus depositou na tua mão, é quando você semeia. Então Deus, o Senhor me deu um dom. A gente fala aqui muito sobre 3 T's. Os 3 T's todo mundo lembra, nosso tempo, nosso talento e nosso tesouro. Então além dos 3 T's, eu diria, dá para incluir aí a tua influência e teus relacionamentos. São 5 áreas na tua vida, onde você um dia vai ter que prestar contas a Deus. Você vai ter que prestar contas acerca do que você fez com o teu tempo, o que você fez com o teu talento, o que você fez com o teu dinheiro, o teu tesouro, o que você fez com a tua influência, com a tua esfera de influência e o que você fez com os teus relacionamentos. Então, nesse momento que você está entendendo essas 5 áreas, você começa a falar assim, Deus, como que eu faço com que o teu reino venha expandir nessas 5 áreas? Eu preciso ser um bom mordomo. Deus, eu sei que eu vou ter que saber guerrear. Tem lugares que eu vou ter que guerrear não só dentro de mim, mas nos meus relacionamentos. Eu vou ter que guerrear pelos meus relacionamentos. E tem coisas nos ares que eu preciso também guerrear. Tem situações que estão acontecendo hoje, exatamente nesse momento, nos ares sobre o Brasil. Você tem consciência disso? Eu não sei se você está entendendo, mas desde que nós começamos a viver esse momento turbulento na nossa nação, eu te garanto, se nós tivéssemos a facilidade para enxergar no mundo espiritual, existe trânsito, atividade, tumulto, existe guerra nos ares nesse exato momento. E nós, quanto mais espirituais nós nos tornamos, quanto mais discernidores do mundo espiritual, nós vamos poder nos posicionar para conquista, mesmo com essas guerras acontecendo nas regiões celestiais. E por final, se você agora o que nós vamos falar hoje, não por final, mas hoje, nós vamos falar como que eu consigo experimentar aumento através de semear e de colher. Paulo fala algo lá em Gálatas 6, versículo 7, fala assim: não se deixem enganar, Deus não se zomba. Fala comigo, eu posso ser enganado. Amém? Primeiro ponto que você precisa entender é, Paulo está falando assim, ó, eu sei que é difícil você acreditar, mas você pode ser enganado. E quanto mais é difícil você acreditar que você pode ser enganado, mais enganado você está. Não é verdade? E Paulo está falando assim, ó, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado, ou no próprio tempo, colheremos se não desanimarmos. Fala para quem está do teu lado, não se canse de fazer o bem. Fala assim, não se desanima. Fala assim, ó, daqui a pouco você vai colher. Versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, quem está vivo hoje, levanta a mão. Tá, você tem oportunidade. Amém? Enquanto você está vivo nessa terra, deixa eu falar uma coisa, quando você chegar no céu, você não precisa mais semear. Quando você sair dessa terra e for para a glória, você não vai mais ter oportunidade de semear. Tem algumas coisas que nós temos que começar a entender que nós só temos oportunidade de fazer agora. Por exemplo, evangelizar. Por exemplo, discipular. E também, guerrear, por exemplo, você não vai ter que guerrear no céu. Lá no céu você só vai adorar. Amém? Por isso que a gente fala assim, se 50 minutos de adoração na Monte Sião é muito tempo para você, coitado de você no céu, você vai morrer de tédio. Então comece a esticar teu músculo espiritual durante a adoração. Sabe o que eu estou falando? Eu lembro que teve alguns cultos que eu já participei, aqui, também fora daqui, que o louvor, a adoração se estende um pouco, e chega lá nos meus 40, 45, eu falo, cara, já deu, já, né? Dá para eu sentar? Estou sendo só sincero. E o Senhor fala comigo, estica um pouco teu músculo espiritual.
É que nem aquele dia que você está correndo na esteira, você já bateu aqueles minutos que você falou, já deu. Daí você fala assim, não, eu vou um pouquinho a mais. Sabe o que eu estou falando? É esse pouquinho a mais que faz a diferença na tua vida espiritual. E aqui, vamos voltar aqui para o que eu estou falando. Versículo 10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vira para quem está do teu lado e fala assim, especialmente para você. Eu tenho que fazer o bem especialmente para você. Amém? Eu acho estranho que os cristãos são os maiores críticos dos próprios cristãos. Não é verdade? Paulo já falava assim, você tem tempo, você tem uma oportunidade, faça o bem, especialmente para os que são da tua família da fé. Então, nesse momento eu queria que você entendesse, nós vamos falar sobre 4 princípios de semeadura, 4 princípios de semear e colher. Eu quero passar por isso rápido, tem pouco tempo, mas o primeiro é que esse princípio, ele é uma lei da vida. Esse princípio se aplica tanto para cristãos e não cristãos. Isso aqui se aplica para quem é islâmico, para quem é budista, para quem é agnóstico, ou seja, qual for a fé, a crença, esse princípio não poupa ninguém. Olha lá comigo, falei para você que a gente vai abrir bastante Bíblia hoje, Gênesis 1, lá no princípio, Deus já estabelece o princípio de semeadura. Na origem, lá no começo, lá no Gênesis da face da terra, olha só o que está escrito no versículo 12, Deus diz, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Então, para pensar, aqui o que está acontecendo é, Deus está falando assim, desde o início, eu vou providenciar semente. Por que Ele está providenciando semente? A gente vai seguir aqui, a gente vai ver o que ele está falando. Olha só, ele fala plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Então, ele fala assim, eu estou te providenciando planta que te dá semente. Essa semente, você volta, põe para a terra, vai ter uma árvore, vai ter um fruto, dentro do fruto tem outra semente, porque o que eu quero é que você perpetue o ciclo de semeadura. Amém? Agora, pula lá para frente, mesmo capítulo, Gênesis 1, versículo 29. Versículo 29 de Gênesis 1, mesmo capítulo, olha só o que a palavra diz. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Ele está repetindo o que ele falou no versículo 12, mas olha só o detalhe que ele adiciona no final. Elas servirão o quê? De alimento para vocês. Então, o que ele está falando assim? Você tem fome? Coma das plantas. Deus, mas e depois que eu como das plantas? Separa a semente, planta mais, vai ter mais planta. Quando você tiver fome, você come de novo. Faz sentido? Eu quero que você entenda que isso aqui é pré-queda do homem. Isso é antes de Adão cair. Isso aqui está numa situação onde o Senhor está falando assim, sabe, muitas pessoas falam, porque Adão caiu, Eva caiu, então eu tenho que trabalhar, tenho que suar pelo meu salário. Sim, tem uma parte disso que é verdade, faz parte da maldição, mas tem uma outra parte que a gente não entende, que muitas vezes, porque a gente é muito preguiçoso, a gente pensa, trabalhar é uma maldição. Não, trabalhar já existia antes do pecado. Trabalhar é adoração. É por isso que a gente fala aqui no Vox, eu falo com o Dudu, aqui a gente tem no Vox uma geração que vai estar estudando, ou trabalhando, ou os dois. Não é uma geração de nem estudando e nem trabalhando. Amém? Lógico que a gente entende a situação do nosso país, mas a gente está falando assim, a gente está empurrando as pessoas. Cara, creia que Deus vai abrir uma porta, creia que Deus pode dar uma bolsa, creia que Deus, sabe, mas tem muita gente que tem muita oportunidade, não está fazendo nada. Então o Senhor está nos levando ao entendimento, trabalho é adoração. Tanto é que o Senhor já falou assim, pega a semente, vai trabalhar, planta ela. Quando ela brotar, vai trabalhar, colhe ela. Quando você colher, vai trabalhar, cozinha ela. Amém? Já existe esse princípio antes da queda do homem. Agora eu queria que você abrisse comigo um outro versículo, Mateus 5. Mateus 5, versículo 45, diz, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol, sobre maus e bons,
e derrama chuva sobre justos e injustos. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, aquilo que eu estou depositando como bênção é minha chuva. E essa minha bênção, ela cai sobre justos e injustos, ela cai sobre bons e maus, ela é a lei da vida. Faz sentido? Então, uma coisa que a gente tem que entender, a lei da semeadura só funciona com crente. Não, não funciona só com crente, funciona com não crente. Você não está vendo todo mundo indo para a cadeia e na Lava Jato? Aquilo lá é a lei da semeadura. Não é engraçado, é verdade. A palavra de Deus já falou, a gente acabou de ler lá em Gálatas. Se você plantar um mal, você colhe um mal. Se você, sabe, pra gente aquilo lá, você tem que falar assim, realmente isso aqui funciona para fora da bolha evangélica. Faz sentido, gente? Então o primeiro princípio funciona para todo mundo. É a lei da vida, você vai plantar aquilo que você colher. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. A coisa interessante disso tudo é que é muito tentador você pensar que você vai conseguir manipular ou burlar o sistema. Quando você fica 1 ano sem colher o que você plantou, e você plantou coisas ruins, para você é um alento. Se você plantou coisas boas e você ficar 1 ano sem colher, para você é ansiedade. Sim? Mas quando você planta coisas ruins e você não vê aquela como a colheita da semente ruim, você pensa, não pega nada não, vamos plantar um pouquinho mais. Não pega nada não, vamos plantar um pouco mais. O que Paulo está falando assim, aí a pessoa está caindo no engano. É aí que a pessoa cai no engano. E Paulo falou assim, não se preocupe, fique esperto, Deus não se zomba. Espera um pouco, Deus não se zomba. Agora, para pensar, quando que nós pensaríamos que nós estaríamos vendo? Eu sei que muita coisa ainda está para ser provada, mas quantos de nós pensaríamos que nós aí viveríamos um dia no Brasil, que nós veríamos os poderosos corruptos sendo postos na cadeia? Eu me lembro das palavras de Paulo, Deus não se zomba. Faz sentido? Segundo princípio que nós temos que entender é que nós colhemos apenas o que foi semeado. Fala comigo, eu vou colher apenas o que foi semeado. E isso é interessante porque independe se foi semeado por você ou não por você. Tem coisas que você está colhendo que você nem semeou. Para pensar, não é verdade? Tem bênçãos na tua vida que você não semeou para ter. Talvez você está tendo oportunidades hoje que você fala assim, não foi diretamente o fruto do meu labor, foi talvez o fruto do labor do meu pai. E não tem nada de errado com isso. Talvez hoje você tenha algumas oportunidades e você fala assim, isso é porque o meu avô veio como imigrante ao Brasil, trabalhou, pagou um preço, estabeleceu algo aqui, daí o meu pai também, ele já esteve, então, ele pôde colher algo que meu avô plantou. Meu pai não parou de só colher, ele continuou semeando também, e hoje eu estou podendo colher tanto a colheita do meu avô e do meu pai. Mas você não plantou essas bênçãos. Faz sentido? Agora, do outro lado também, talvez você esteja colhendo coisas, são sementes ruins que você também não plantou. Não é minha culpa que eu estou no meio dessa situação. Eu não fui a pessoa que roubou os cofres públicos. Quem já parou para pensar isso quando você está assistindo o jornal? Mas você está numa situação onde a lei da semeadura se aplica. Toda a semente que for plantada, você vai colher. Em outras palavras, só colhemos apenas aquilo que foi semeado. Eu queria que você abrisse comigo Gálatas 6, você já tem esse texto aberto. Diz assim, só para lembrar, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E isso, sabe, a gente fala sobre a semeadura, e eu estou usando aqui com alguns exemplos. Eu quero que, sabe, muitas vezes quando nós falamos sobre princípio de semeadura, a primeira coisa que vem para a nossa mente são finanças. Eu tenho que plantar finanças, eu tenho que pôr a minha semente. Isso é muito comum no mundo evangélico, nas igrejas cristãs, você escuta isso, e tem verdade nisso sim, mas sabe que isso não é só recluso a finanças, isso não é exclusivo à tua vida financeira, isso também incute também na tua bondade. Se você semeia bondade, você vai colher o quê? Bondade. Você já reparou que quando as pessoas são críticas, sabe aquela pessoa muito crítica, quando aquela pessoa erra, todo mundo cai matando em cima dela? Você já parou para pensar isso? Se você semeia crítica, você vai colher o quê? Crítica. Então aqui a palavra de Deus está deixando bem claro. Olha, se for carne, você colhe destruição. Se for vida, você vai colher então, ou melhor, espírito, você vai colher então, vida eterna.
Agora, a gente fala assim, isso serve para os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que você tem graças que você está colhendo hoje que você não plantou. O lado negativo é que você tem maldição que você está colhendo hoje que você também não plantou. Agora, quando a gente fala sobre graça, uma coisa interessante sobre graça, a gente acabou de falar que essa lei se aplica para cristãos e não cristãos. Então, Deus, como que isso se aplica para cristãos e não cristãos, e mesmo assim a pessoa pode colher tua graça? É importante que a gente entenda aqui que a palavra deixa claro que existem dois tipos de graça. E talvez você não vai entender isso de uma maneira que é tão assim distinto na Bíblia, mas você vai começar a entender a categoria disso. Existe a graça comum, que é para todos os seres humanos, e tem a graça salvadora para aquele que crê. Abre aí comigo num texto para você entender um pouco mais sobre essa graça comum. Eu queria que você abrisse comigo em João 3, versículo 27. João 3, versículo 27. Olha só o que a palavra está dizendo. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. O que ele está falando? Tudo que você tem acabou vindo dos céus. A pessoa só recebe o que vem dos céus. Agora a pessoa pode falar assim: mas não, na verdade eu trabalhei para ter isso. Eu estudei, eu ralei, eu acordei cedo, fui o último a sair do trabalho, por isso que eu conquistei isso. Verdade. Mas se você começar a fazer se você começar a rebobinar a fita e você chegar na matéria-prima daquilo que te proporcionou a oportunidade de você trabalhar, de você estudar, você veio dos céus. Teu cérebro veio dos céus, o oxigênio que você respira veio dos céus. E quando eu falo veio dos céus, não veio literalmente, eu estou falando, foi uma dádiva de Deus. Tiago 1,17, abre lá comigo, rapidinho. Tiago 1,17 fala um versículo que você talvez já escutou, talvez, com certeza já cantou. Fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele está falando assim, ele está nos encorajando. Olha ao teu redor. Qual dom, qual presente de Deus é bom e perfeito? Deus, oxigênio. Agora, você está falando para mim que só evangélico respira oxigênio? Não. Então, oxigênio é uma graça comum. Isso vem de Deus. Água purificada. Você acordou hoje, você abriu a torneira e você teve água limpa. Isso é uma boa dádiva, concorda comigo? Isso vem de Deus. Relacionamentos, família. Isso vem de Deus. Alguns estão pensando, a minha não. Mas eu te garanto, quando Jesus entrar lá, você vai ver que originalmente veio de Deus. Amém? A habilidade de você ter filhos e reproduzir. Isso é só os cristãos reproduzem? Não. Olha só, os islâmicos estão tomando tudo. Vem de Deus. Graça comum. Faz sentido? Agora, olha só também o que está escrito lá em 1 João 1, ou 1 João 5. 1 João 5, abre lá comigo. Essa aqui é uma expressão da graça salvadora. A gente falou sobre graça comum. Graça que atinge toda a humanidade. Mas existe uma graça específica só para aqueles que dizem sim ao sacrifício de Jesus. Aqueles que dizem sim à graça salvadora. Capítulo 5, versículo 10 de 1 João diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Versículo 11 e 12 é a chave aqui. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, F maiúsculo, Jesus. Quem tem o Filho, ou Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem é a graça salvadora? O próprio Jesus. Faz sentido? Agora, eu queria que você abrisse um outro texto aqui comigo, antes de a gente continuar. João 4, versículo 35. João 4, versículo 35. Olha só o que está dizendo aqui. Jesus fala: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Versículo 37, João 4,37. Assim é verdadeiro o ditado. Qual que é o ditado? Um semeia e o outro colhe. Olha o 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Isso soa como algo justo? Vamos ser sinceros? Não.
Deus, como assim? Eles trabalharam e eu vou então ter o proveito daquilo que é o fruto do labor deles? Isso aí não é justo. Deus, como assim? Eles plantaram e eu tenho o fruto do proveito daquilo que eles plantaram? Como assim, Deus? Isso não é justo. O Senhor está falando assim: até dentro da lei da semeadura e da colheita existe graça. Faz sentido. Deus, eu estou colhendo algo que eu não plantei. O que você fez para ter a água que tem na tua torneira? Além de pagar a conta, mas se Deus não criasse a água, não teria o que você pagar. Para pensar. O que você tem para ter o oxigênio que você respira? O que você tem para ter os pais? Você não pagou para ter os pais que você tem, ou os filhos que você tem, os irmãos que você tem, os amigos que você tem. O Senhor está falando assim, ó, isso é graça. Uns plantam, outros colhem. Deixa eu te perguntar, o que é que você fez para ter Jesus no teu coração? Graça. Jesus fala, eu plantei meu filho, outros colhem, você colhe. Faz sentido? Agora, tem um lado positivo disso, mas também tem o lado negativo. Deus, eu estou recebendo bênçãos que eu nem plantei, mas eu estou colhendo essas bênçãos. O outro lado da moeda, Deus, existem maldições que eu estou recebendo, colhendo, que eu nem plantei. Olha só Salmo 51, aqui Davi, ele está numa situação onde ele acaba de pecar, ele comete um pecado de adultério, e logo na sequência, tentando acobertar esse pecado, ele mata o cara de quem ele roubou a mulher. Então quer dizer, ele está uma bagunça, e Davi naquela situação de arrependimento, ele está se rasgando perante Deus. Salmo 51 é o que ele escreve naquele momento, no versículo 5, ele diz assim, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi está falando assim, Deus, sabe, esse negócio, essa lascívia, essa paixão carnal que me fez tomar uma mulher que não é minha e depois matar o marido dela, isso, Deus, é o meu pecado, mas como que fica, Deus? Eu nasci com isso. Faz sentido? Davi está falando assim, Deus, o que eu fiz para colher lascívia no meu coração? O que eu fiz, Deus, para colher essa paixão carnal que está dentro de mim, que me impulsiona a fazer isso? Assim, eu não plantei isso. Davi está começando a entender que nós já nascemos com o pecado original, e é por isso que nós carecemos da graça salvadora. Agora olha só esse outro versículo, mesmo Salmos, não no mesmo, mas no mesmo livro de Salmos, capítulo 58, abre lá comigo. Salmo 58, versículo 3. Ele fala assim, os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Calma aí, ele fala assim, desde que você está no ventre da tua mãe, você está desviado de Jesus. É isso que Davi está falando. Em outras palavras, o dia que tua mãe, grávida de você, estiver no culto, e alguém fala assim, quem quer voltar para Jesus hoje? É melhor já levar você. Você já está desviado, cara. A Bíblia está falando, você está desviado. Você já nasce, antes de nascer já desviou. O outro era um pouco mais, tinha mais esperança, porque eu nasci em pecado. Aqui não, antes de nascer você já está em pecado, você está desviado. E olha só isso aqui, ele fala aqui no versículo 3, ele diz, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Em outras palavras, o cara nasce mentindo, sem começar a falar, ele nem aprendeu a falar, ele já está mentindo. Cara, você não sabe nem falar, papai, mamãe, você já é um mentiroso. Você vê como a gente carece da graça de Deus? Aqui nesse momento aqui, Davi está começando, Deus, olha isso. O que ele está descrevendo tanto em Salmo 51, 5, como em Salmo 58, 3? Existem maldições hereditárias. Tem coisas que você está vivendo hoje, existe coisas que você batalha dentro de você, que são coisas que foram passadas de gerações por gerações a gerações. Faz sentido? Eu contei já essa história, eu tenho um amigo, eu não tenho tanto contato com ele agora, mas uma época que a gente tinha mais contato, eu lembro uma época que ele estava namorando, a terceira namorada que ele estava namorando desde que eu conhecia ele. Eu falei assim para ele, cara, olha, eu não sei como você era antes, mas essas últimas 3 meninas, cara, são meninas de Deus, cara, por que você não pede uma delas em casamento, cara?
Falei, cara, você namorou tanto tempo aquela lá, você não pediu ela em casamento, você terminou com ela. Namorou aquela outra lá, pô, as duas eram gente boas, menina de Deus, cara. Agora essa aqui, você está terminando com ela. Ele falou assim, Theo, é que na hora que eu tenho que pedir elas em casamento, eu tenho medo, então eu termino. Falei, mas você termina por quê, cara? Porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de um dia casar com elas e ter que divorciar. Mas por que você vai ter esse medo, cara? Você, porque o meu pai é divorciado. Falei, é verdade, eu sabia disso. O meu avô é divorciado. O meu tio é divorciado. Os dois filhos do meu tio, os meus primos, eles também casaram e se divorciaram. Eu vou me divorciar. Eu falei para ele, cara, com certeza não é uma coincidência isso, mas você tem que entender que é uma maldição hereditária. Mas uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você renunciar a isso, o sangue de Jesus tem poder para vir queimar e quebrar todo o rastro de iniquidade e de maldição na tua linha hereditária. Amém? Agora, o que Davi está experimentando? Eu estou experimentando a colheita de algo que eu nem plantei. Mal sabia Davi que foi Adão que tinha plantado aquilo. Até hoje nós experimentamos isso. E talvez tenha situações na tua vida. Eu sei que para mim, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma coisa na minha mente que ficava me atormentando, por conta das experiências negativas que eu tive com meu pai biológico. Eu lembro que eu ficava falando para mim mesmo, você não vai ser um bom pai. Na verdade não era nem eu falando para mim, era o inimigo falando essas coisas. E eu ficava acreditando, você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom pai. Você não teve um bom pai, você não vai ser um bom pai. Você não teve um bom pai, você não teve exemplo, então você não vai ser um bom pai. E aquele negócio ficava me atormentando. Eu lembro que aos meus 23 anos de idade, eu já me converti com 8 anos, eu tomei minha decisão com 8 anos. Mas aos 23 anos de idade, eu sei que foi aquele momento que eu tive finalmente a quebra daquela maldição na minha linhagem hereditária. Meu próprio pastor, Dr. Kingsley Fletcher, que vai estar aqui em novembro, eu lembro quando ele ministrou, falou assim, cara, a gente vai queimar essa mentira, o sangue de Jesus vai passar pela tua linhagem, você vai queimar isso agora, isso aqui não vai perpetuar na tua vida, nem na vida do teu filho, e nem na vida do filho dos teus filhos. Cara, e eu lembro, como que eu fiz isso? Eu comecei a renunciar, eu entrei numa revelação daquilo que Deus estava fazendo, e eu concordei em me alinhar com a verdade dele. Faz sentido? Agora uma pessoa pode pensar, Theo, mas por que quando você veio para Jesus, ele já não deu conta de tudo isso? Já parou para pensar nisso? Por que eu aceitei o sacrifício da cruz? Por que no dia que eu aceito Jesus, tudo isso vai embora? Até as opressões demoníacas que eu sofro, tudo isso vai embora. Por que não vai embora? Sabe, a realidade é, eu já usei isso também como exemplo. Quando você disse sim para Jesus e você foi salvo, você recebeu um cheque que vale muito mais do que $1 bilhão. Quantos gostariam de $1 bilhão? $1 bilhão. O que você receber é muito mais do que $1 bilhão. Agora para pensar, se você tivesse um cheque de $1 bilhão e você fosse para um banco, imagina se tivesse um banco que tivesse tudo isso de cash, mas entra lá no banco e fala assim, eu quero sacar todo $1 bilhão agora. Você consegue carregar $1 bilhão para fora daquela agência? Não. Talvez você fale assim, eu só consigo hoje carregar 2 milhões, então me dá 2 milhões. E deixa eu falar uma coisa, você já recebeu tudo que você precisava em Jesus. Só que à medida que a gente vai crescendo nele, à medida que a gente vai entendendo nosso caminhar com ele, a gente vai entendendo aquilo que nós temos acesso e nós vamos fazendo os nossos saques. Faz sentido? E tem momentos que você fala assim, cara, isso aqui já foi pago para mim, essa quebra de maldição hereditária já foi pago. Hoje eu vou lá para o banco e eu vou fazer esse saque. O que você vai falar? Olha, eu sei quem eu sou, aqui está minha identidade, eu sou filho de Deus, aqui está na minha conta, pode dar uma olhada aí, porque o testamento já diz que é meu, e hoje eu quero te sacar esse negócio. O que você quer sacar? Eu quero sacar a quebra da maldição. Faz sentido? Agora, olha como que eu estou hoje. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu tenho 2 filhos. Tem um de 8 meses e tem um de 2 meses. E agora nessa fase da minha vida, eu falei que eu tinha 23 anos quando eu tive aquela quebra. Nessa fase da minha vida eu estou pensando, Deus, eu pensei que lá quando eu tinha 23 anos isso foi tudo quebrado. Por que agora eu estou sendo atormentado com essas mentiras de novo? Alguém já experimentou isso? Sabe aquele lá que você teve aquele dia lá na cozinha do teu pastor? Eu lembro, foi um sábado à noite na cozinha do meu pastor, que eu comecei a me abrir com ele. Ele parou o que ele estava comendo e falou assim, calma aí, fica de pé, a gente vai orar agora. Ele falou assim, naquele dia a mentira veio, não foi tudo quebrado, você ainda vai cair. Eu falei, não, e eu comecei a me alinhar de volta. E eu comecei a fazer algumas declarações em casa, sozinho. Agora eu estou você começa a amadurecer, você não precisa, tem que falar, pastor César, monta aí uma libertação aí para mim. Não, tem momentos que você precisa, só que você tem que saber guerrear sozinho. Faz sentido o que eu estou falando?
Tem momentos que eu comecei a falar assim, não, calma, isso é mentira do diabo. Eu comecei a analisar, falei assim, eu não vou acreditar nisso, eu renuncio a essa mentira, eu confesso essa verdade, eu me alinho debaixo dessa verdade. Eu não senti nada, mas eu tomei por fé. Faz sentido? E naquele momento eu comecei a sentir um shift dentro de mim. Eu comecei a ver que aquelas setas mentirosas não estavam mais me atacando. E eu comecei a perguntar a Deus, então, por que não aconteceu tudo de uma vez com meus 23 anos de idade? E deixa eu falar que às vezes acontece, mas tem momentos que o Senhor reserva certas coisas para te revelar, porque Ele está esperando você ter estrutura para poder entender o que ainda tem aqui dentro de você. Imagina se você experimentasse toda a revelação de quanto pecado você carrega dentro de você, de uma vez só. Você morre. Você fala assim, me mato, agora eu já vou me matar. E o Senhor vai com a sua bondade, fala assim, até aqui, vamos lidar com isso aqui. Você lida com aquilo. Deus fala assim, esse next level que eu tenho para você, você precisa lidar com isso aqui. Faz sentido? Às vezes Davi precisava é só um urso agora, Davi, tá bom, agora é um leão. Davi, agora é Golias. Davi, agora é Saul. Faz sentido? E tem momentos que o Senhor vai revelando, Ele na sua graça, na sua soberania, no conhecimento que Ele tem acerca de todas as coisas que nós não temos, Ele que enxerga aquilo que a gente não enxerga, fala, nesse momento, trata com isso. Então, o que o Espírito Santo está revelando para você agora? Você tem que quebrar isso. Eu sei que você não plantou isso, mas você está colhendo isso, mas você tem que quebrar isso na tua vida agora. Aquilo que Ele está revelando para você, deixa eu falar, Ele só revela para redimir. Ele não está só revelando porque não tem nada que fazer na vida. Não, Ele sabe, olha, para onde eu quero te levar nesse momento, lida com isso. O que é que Ele está ressaltando, frisando e está acentuando na tua vida nesse momento? Deus, eu quero lidar com isso. E eu sei que a graça salvadora que eu também nem plantei para poder colher, é o remédio que eu preciso aplicar na maldição que eu estou experimentando, que eu também nem colhei, mas que eu nem semeei, mas que eu estou colhendo. Faz sentido? Então a gente tem que entender uma coisa, sabe? A palavra de Deus deixa claro, então, que nós estamos colhendo apenas aquilo que foi semeado, independe se por você ou por outra pessoa. Então, qual que deve ser a nossa atitude? 1 Coríntios 3, 6, Paulo diz, 1 Coríntios 3, 6, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sabe, o que o Senhor começou a falar comigo é, Theo, meu filho, sabe, você está questionando, Deus, eu estou com essas bênçãos, eu nem plantei. Sabe, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu começo a enxergar aquilo que eu estou vivendo no Senhor, e eu tenho certeza plena, que não é fruto direto do meu esforço, do meu zelo. E o Senhor está falando comigo, tua mãe que plantou. E tua mãe plantou porque teu avô plantou. A gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Porque o nosso ego falaria, não, eu tenho que semear, eu tenho que regar, eu tenho que fazer o crescimento, eu tenho que colher. E você fala assim, não, se você fizesse tudo, às vezes você ficaria orgulhoso demais. Então relaxa. Você tem que entender que quem traz o crescimento sou eu. Então qual que é a nossa atitude em tudo isso aqui? É o entendimento. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor traz o crescimento, eu só aceito. Eu aceito a tua graça, eu só recebo a tua graça. 1 Coríntios 15, lá um pouquinho mais para frente, versículo 10. Versículo 10 de 1 Coríntios 15. A nossa atitude tem que ser confiar na soberania de Deus, que causa o crescimento. E de acordo com esse versículo 10 de 1 Coríntios 15, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Então ele está falando assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, obviamente, Paulo era alguma coisa para ele falar o que sou. Senão ele falaria, pela misericórdia de Deus, eu não recebi a punição do que eu fiz. E com certeza a misericórdia era presente. Mas nesse momento, Paulo está falando assim, vocês estão admirando a minha influência, o meu ministério apostólico. Deixa eu falar uma coisa, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, olha só, então ele está falando assim, existe graça, porém, antes, trabalhei mais do que todos eles. Qual que é a minha atitude diante desse entendimento, que eu colho apenas o que foi semeado, independente se for por mim ou por outros? Deus,
a tua soberania traz crescimento. E Deus, independente disso, eu vou trabalhar e vou dar duro aqui. Enquanto existe oportunidade, eu estou semeando. Enquanto existe oportunidade, eu não vou me cansar de fazer o bem. Amém? Paulo fala assim, sim, é a graça de Deus, mas eu também trabalhei. É isso que Paulo está falando. Eu também paguei o preço. Olha só, versículo 58 desse mesmo capítulo. Ele fala assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, último versículo do capítulo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Fala para quem está do lado, fica firme. Nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Fala para quem está do lado, se dedique à obra do Senhor. Olha só, sabe qual que é a melhor coisa para você fazer? É você se dedicar para a obra do Senhor. Por quê? Olha só, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando você está trabalhando para homens, Ele pode não recompensar o que você trabalhou, mas quando você trabalha para Deus, o teu trabalho nunca é inútil. Faz sentido? Então, qual que tem que ser minha atitude? Deus, a tua soberania faz o crescimento. Deus, independente da tua graça, eu vou dar duro, eu vou trabalhar. E Deus, eu sei que quando eu trabalho com o meu coração, mesmo se eu fizer para homens, que nem a palavra já diz, faça tudo como se fosse para Deus. Quando eu faço para o Senhor, o meu trabalho não é inútil. Então, tudo aquilo que nós estamos colhendo é porque foi semeado, independente por mim ou por uma outra pessoa. Número 3, fala comigo. Colhemos mais do que nós semeamos. Você sempre vai colher mais do que aquilo que você semeou, porém, na proporção do que você semeou. Isso que é importante. Eu vou colher mais do que eu semeei, porém, na proporção daquilo que eu semeei. 2 Coríntios 9, abre lá comigo. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com... Você está falando assim, você quer colher os frutos daquilo que você está semeando? Lógico que a gente quer. Assim, então, preste atenção no como. Não é só o que fazer. O que tem que fazer? Tem que semear. Paulo fala, e o como? Com alegria. Em outras palavras, se em algum momento você se sentir pressionado a semear finanças, pressionado a semear amor, pressionado a semear teu tempo, Paulo está falando assim, se você fizer pressionado, sem alegria, sem a revelação, sem a espontaneidade, sem um coração sincero, sabe, a tua colheita não vai dar fruto. Ou melhor, a tua semeadura não vai dar colheita. Faz sentido? É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, olha só que interessante, Lucas 6, abre lá comigo. Lucas 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você semeia um punhado de semente para você colher muito mais fruto. Amém? Agora, se você semeia 3, 4 punhados de semente, você vai colher 3, 4 muito mais frutos. Faz sentido? É isso que Paulo está falando. Então, existe o princípio. Você sempre colhe mais do que você semeia. Você semeia um pouquinho de bondade, você vai colher mais bondade. Mas se você semeia muita bondade, você vai colher muitíssima bondade. É isso que Paulo está falando. Existe a proporção. E por que existe essa proporção? Porque se não houvesse proporção, não seria um investimento. E o Senhor está tratando isso como investimento. Por que Deus quer que seja investimento? Por que não pode ser diretamente? Deus já me dá, traz aqui a colheita. Porque se não tiver o fator de investimento, de você dar um pouco, para lá na frente colher bastante, não existe lacuna para a fé. Faz sentido? Se simplesmente que Deus, o que tem que fazer? É isso aqui, tá bom. Acabou. Não tem como eu andar em fé. O segredo é que eu posso dar um pouco, sabendo que mesmo isso sendo pouco, e esse pouco é relativo, mesmo isso sendo pouco, com certeza a colheita será mais. Agora, essa colheita, do momento que eu semeio para a colheita, é um andar de fé. É um andar onde eu falo, Deus, existe uma interrogação aqui, e nessa interrogação eu quero continuar crendo que o Senhor é fiel. A coisa interessante abre lá comigo em Mateus 19, 29, antes de nós entrarmos no número 4, é o último versículo, antes de nós entrarmos no 4.
Mateus 19, 29. Diz assim, Jesus está falando isso. E Ele está falando para os seus discípulos. E as pessoas estão questionando. Deus, valeu a pena mesmo te seguir? Deus, valeu a pena ter dito sim para Jesus? Deus, valeu a pena a gente ter abandonado o que te abandonou para estar aqui junto com o Senhor? E Jesus responde no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, fala comigo, e dará vida eterna. Então, ele está falando, são duas coisas separadas, por isso que tem um e aqui. Ele fala assim, ó, existe vida eterna. Vida eterna, a única coisa que você precisa ter, para você ter vida eterna, é você plantar a tua fé na graça de Jesus. Você colhe vida eterna. Agora ele está falando assim, ó, mas se você plantou tua casa, se você plantou, o que ele está falando? Se você plantou teus relacionamentos, teu pai e tua mãe, se você plantou os teus dias nessa terra, ele tá falando, se você plantou os teus 3 T's, se você plantou o teu tempo, se você plantou o teu tesouro, se você plantou o teu talento, eu te garanto que não tem um aqui que não vai receber. Jesus falando, isso aqui não sou eu, não é a minha garantia, não é a garantia da Monte Sião, isso aqui é a garantia de Jesus. Ele fala que não receberá 100 vezes mais e vida eterna. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa semear no céu. Tem algumas coisas que você tem que entender que você não vai poder fazer no céu. Por exemplo, você não vai poder evangelizar no céu. Já parou para pensar nisso? Você não vai poder fazer discípulos no céu. No céu, você que é o cara super ungido para cura, desculpa, você não vai ter ministério no céu. Faz sentido? Você só tem a oportunidade de semear enquanto você está aqui na terra. E o princípio da semeadura também fala que você colhe onde você semeia. Se você plantou, se você semeou, você plantou aqui, você vai falar assim, aqui você vai colher 100 vezes mais. Quantos são gratos a Deus por isso? Amém? Eu sei que você pode pensar, Deus, mas não estou vendo nada na colheita. É meu quarto ponto, fala comigo. Nós colhemos só depois que semeamos. Eu sei, isso aqui é a parte mais difícil. 1 Coríntios, abre lá comigo, capítulo 3. A gente já leu isso, eu vou ler mais uma vez. Fala assim, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Interessante que quando você planta, você tem aí a autonomia, você tem o controle. Estou plantando hoje. Quando você rega, você tem a autonomia de, vou regar hoje. Mas quando você cresce, você não tem autonomia. Ele fala assim, isso aí deixa comigo. O momento certo de crescimento, o processo ou o cumprimento desse período de crescimento, isso está comigo, o Senhor está falando. Gálatas 6:9, 6:9, abre lá comigo. Gálatas 6:9. Olha só que a palavra já diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado, no seu próprio tempo, colheremos, se não desanimarmos. Agora, o que é esse tempo apropriado? Ou o próprio tempo de Deus? Isso aí está ao critério de Deus. Deus, quanto tempo que é o tempo apropriado? 1 mês? 1 semana? 1 ano? 2 décadas? Só Deus sabe. O tempo apropriado é o tempo que Ele julga ser apropriado. Sabe, eu ficava perguntando, Deus, eu sei que eu estou semeando algumas coisas. Eu não sei se já teve esse sentimento. Eu acho que às vezes é mais óbvio do que a gente imagina. Mas quando você entra em algumas bênçãos, em alguns lugares, que você fala assim, isso aqui é a colheita daquilo que eu semei alguns anos atrás. Alguém já teve esse sentimento? Ultimamente eu estou tendo esse sentimento. Assim, Deus, isso aqui que eu estou experimentando, eu lembro em 2007. Você já passou por isso? Eu lembro quando eu semei esse negócio lá. Eu semei em jejum, eu semei em oração, eu semei em generosidade, eu semei em bondade, eu semei quando eu amei, quando eu não recebi nada em troca, eu semei quando eu perdoei. Você lembra disso? Sabe, às vezes as pessoas não querem liberar perdão, mas também não entendem como que as pessoas não as perdoam. A própria parábola, você lembra daquela parábola que Jesus falava, olha, você foi perdoado e logo depois que você foi perdoado, você saiu e você pegou alguém que te devia muito menos e você tacou ele na cadeia. Você lembra dessa parábola? Tem tudo a ver com semeadura. Olha só que interessante, eu queria que você abrisse comigo Salmo 130. Aqui é Davi falando. Davi fala isso em Salmo 130, versículo 5.
ele diz assim: eu espero no Senhor com todo o meu ser. Deixa eu ler isso mais uma vez. Versículo 5: eu espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. O que é que Davi está falando? Eu não espero para o Senhor de qualquer maneira. Eu espero no Senhor com todo o meu ser. Tudo, meu corpo, minha alma, o meu espírito, meus pensamentos, meus desejos, minhas emoções, tudo está investido nesse negócio chamado esperar em Deus. A gente pensa que a gente sabe o que é esperar em Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Quando você está digitando no teu WhatsApp, você vê online, do outro lado, sabe o que eu estou falando? E daí a pessoa começa a digitar e depois não vem nada. Você fala, e aí? Você está esperando? Tá. Agora, vamos ser sinceros, isso é esperar com todo o meu ser? Se for, você tem um sério problema com tecnologia. Você está esperando. Quando você está no trânsito, eu sei que você está ansioso, você quer chegar no teu trabalho e o farol está vermelho, você está esperando pelo verde? Sim, mas você não está esperando com todo o teu ser. Esperar com todo o meu ser. Olha só como que ele descreve no versículo 6: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sabe, eu estava meditando sobre isso. E é que, sabe, o Senhor começou a falar comigo: por que você tem que esperar? Porque o esperar de Deus é um processo de lapidação. Sabe, às vezes se Deus te dá a resposta, a colheita muito rápido, Ele te rouba do processo de ser lapidado. Faz sentido? A gente fala muito sobre milagres, e a gente ama e a gente acredita no sobrenatural aqui. A gente fala sobre romperes, a gente fala sobre, sabe, palavras proféticas, e glória a Deus por tudo isso. Eu contei essa história no culto das 8. Eu lembro, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava numa reunião, a Júlia estava do meu lado e o Titus estava junto com a gente. E o Sean Boltz estava conversando numa reunião, e ele parou a reunião, ele apontou para mim e falou assim: Theo, eu tenho uma palavra profética para você. E ele começou a profetizar coisas grandes. Eu fiquei, e a Júlia olhou para mim assim, depois no final de tudo, e acho que ele pensou que eu não estava acreditando. Então o Sean Boltz sempre faz isso: você não está acreditando, né? Então deixa eu falar sobre aquela coisa lá que você falou com Deus no dia 4 de setembro de 1998, você lembra aquele dia? E começa a contar. Daí eu, não, eu entendi, eu acredito. E daí ele, então vamos voltar para a profecia agora que você está com um pouco mais de fé. E daí ele continuou a profetizando coisas que eu falei: caraca, Deus, isso é muito grande. E daí terminou a profecia, o pessoal que estava lá na mesa, todo mundo: que da hora, Theo, é isso aí, glória a Deus, tal. E a Júlia falou assim, tipo, que legal, né? E depois a gente voltou pro hotel, ela falou assim: você não está feliz? Eu falei: não, eu estou feliz. Mas o que você está fazendo? Porque eu estou pensando quanto tempo eu vou ter que esperar nisso. Mas quanto maior é a profecia, mais tempo você tem que esperar. Quanto maior é a bênção, mais tempo você vai ter que perseverar. Perseverar no quê? Sabe, os cristãos que ainda precisam amadurecer, e todos nós precisamos amadurecer, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Os cristãos que precisam ainda mais, que precisam amadurecer, são aqueles que falam assim: Deus, para eu não me desviar, é melhor o Senhor aparecer com um milagre. Para eu não esfriar minha fé, é melhor o Senhor falar com a irmãzinha lá, vir com uma profecia para mim. Para eu não me desviar, é melhor eu começar a sentir uns calafrios aqui no culto. Sabe, o crente maduro, ele fala assim: eu conheço tua natureza, eu conheço tua palavra, eu sei que o Senhor falou comigo em 2008, e hoje eu permaneço nisso. Porque não tem a ver com o próximo romper, não tem a ver com o próximo milagre, tem a ver com quanto tempo eu consigo agarrar nas tuas promessas. Faz sentido? Quando eu era pequeno, a gente tinha educação física na escola, e você tinha aquelas barras que você tinha que fazer, sabe, as barras, e 2 vezes por ano, um em cada semestre, o professor lá contava, ele tinha lá um quadrinho que tinha lá o teu progresso. Eu lembro que quando terminava de fazer as provas, os testes lá das barras, eu e os meus amigos, a gente pegava na barra, e daí a gente tinha uma competição: quem segura na barra mais tempo? Você fica segurando aquele negócio lá, daí um larga, daí outro: vou segurar mais que eu vou ganhar. E eu lembro disso. O senhor falou assim: você lembra quando você fazia isso? Às vezes ficavam 5 de nós assim, pendurados em cima da trave do gol, só segurando. Quanto tempo você consegue ficar segurando aqui a trave? E o senhor falou assim: é isso, você semeia e você segura a trave.
Até quando, Deus? Segura. Vamos ver quanto músculo espiritual você tem. Vamos ver quanta tenacidade espiritual você tem. Segura. A gente tinha um coach, o professor, que ele falava assim: a dor é a fraqueza saindo do teu corpo. Ele é meu militar. Eu tinha só 12 anos. A dor é a fraqueza. 12 anos, velho. E você está lá: Deus, não aguento mais. Traz o meu vaso. Traz, Senhor Deus, a minha promessa. Traz essa cura. E você fala assim: tudo isso aí é a fraqueza saindo do teu espírito. Faz sentido? E o Senhor está falando assim: por isso que você tem que esperar. Às vezes a colheita lapida caráter em nós. Eu falei: Deus, então o que eu tenho que fazer nisso? Eu termino com isso. O Senhor começou a falar comigo sobre esse fazendeiro. Eu não manjo nada de fazenda. Só que a gente faz já uns 2, 3 anos. A gente tem a fazenda lá do Dunamis, fazenda grande. E eu falei: cara, eu nem sei o que fazer. Eu estava conversando aí com um fazendeiro lá do Mato Grosso. Ele falou para mim: você dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Eu falei: cara, eu não penso assim, eu não sei, você tem que me ajudar. Então a gente está procurando ajuda para essa fazenda. Só que o Senhor começou a falar assim: um fazendeiro, ele olha para um campo, o campo está estéril, não tem fruto, não tem colheita. O que ele fala? Oh Deus, olha esse campo aí. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: cadê minha semente? Se eu quero ter fruto na próxima temporada, cadê a minha semente? Faz sentido? Então antes de nós a gente está vitimizados. Oh Deus, olha eu sou a vítima, não tenho fruto. Você fala assim: cadê o que você tem na tua mão? Você tem um punhadinho de semente? Fica de pé onde você está. Eu quero só terminar lendo esse versículo que eu já li, mas eu vou reforçar. Gálatas 6:10. Olha só o que Paulo fala: portanto, enquanto temos oportunidade. Fala comigo: eu tenho oportunidade. Fala assim: eu tenho oportunidade aqui e agora. A palavra de Deus fala: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Hoje a pergunta é: Deus, a pergunta não é: Deus, cadê a colheita? A pergunta é: Deus, aonde é que o Senhor quer que eu venha semear? Aonde é que o Senhor quer que eu venha semear meu tempo? Aonde é que o Senhor quer que eu venha semear meu amor? Aonde é que o Senhor quer que eu venha semear meu perdão? Aonde é que o Senhor quer que eu venha semear as minhas finanças? Aonde é que o Senhor quer que eu venha semear os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades? Eu tenho oportunidade agora, e um dia quando eu não estiver nessa terra, eu não terei essa oportunidade de novo. O momento de semear é agora. Fala comigo: o momento de semear é agora. Erga suas mãos onde você está. Repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui. Eu sei que eu tenho sementes. O Senhor me deu tempo, o Senhor me deu talento, e o Senhor me deu tesouro. Nesse momento, Deus, eu entendo que se eu semear, eu colherei mais do que eu semeei. Eu também sei que eu semearei e colherei na mesma espécie. Então eu quero semear aquilo que traz vida. Eu quero semear aquilo que tem a ver contigo. E nessa tarde eu me posiciono dizendo para o Senhor: eu vou perseverar na espera pela colheita. E enquanto eu espero, eu continuarei semeando. Eu não vou arrefecer minha fé. Eu não vou largar tuas promessas, porque mais do que o próximo romper, tem a ver com quanto eu me agarro naquilo que o Senhor já prometeu. Então hoje, Deus, eu creio na tua natureza. Tu és bom, tu és fiel, e o Senhor nunca falha. Me dê graça hoje, em nome de Jesus. Amém.